Nem todas as palavras que são parecidas em inglês, assim como para português, significam a mesma coisa. Temos essas duas palavras aqui. Temos vila, temos essa palavra em inglês, assim como temos vila, temos essa palavra também em português, mas os significados são totalmente diferentes. Assim como temos a palavra pretend em inglês, que você também poderia dizer que essa palavra também temos em português, porque temos uma palavra em português que se chama pretender. Mas antes de falarmos da diferença dessas palavras aí, eu gostaria de te contar uma pequena história. Então, lá para 2019, eu tinha uma turma de estudantes que estavam no terceiro nível. Terceiro nível é um nível que as pessoas já estão até a conversar em inglês. Só que, como a gente sabe, mesmo você começando a conversar em inglês não significa que você fala tudo corretamente, né? Até mesmo você sendo professor, isso também não significa que você sabe tudo. Então, o que aconteceu nessa nossa turma? Num belo dia, nós recebemos uma visita de 2 brancos americanos, se eu não estou no erro. E como a turma era de inglês, significa que a turma poderia conversar com aqueles 2 visitantes. E nessa conversa com os 2 visitantes, uma das nossas estudantes aí fez uma questão ao homem, o americano nesse caso. Então, o americano disse que ele veio para passear, para conhecer um pouco Moçambique, assim como fazer outras coisas relacionadas à missão dele religiosa, né? Então, uma coisa que eu sempre encorajo aos meus estudantes que estão aprendendo inglês é fazer perguntas. Fazer muitas perguntas quando eles conhecem alguém que fala inglês também. E foi um sucesso, falando-se de perguntas. Então, uma das nossas estudantes fez uma pergunta ao americano. E ela disse: "How long do you pretend to stay in Mozambique?" E logo o americano, depois de ouvir isso aí, ficou surpreso, ficou indignado. E ele reagiu assim: How come? How come? How come pretend? I'm not pretending. Look at me. I'm here. I'm here." E isso basicamente significa como assim? Como assim? Então, a intenção nessa pergunta foi de perguntar quanto tempo você pretende ficar em Moçambique. Então, só para ver aí que por causa da palavra pretend, essa frase tomou um outro sentido, porque pretend não significa pretender em inglês, mas sim significa fingir. E por isso que até o americano reagiu assim para dizer: como assim? Como assim? Eu não estou a fingir, eu estou aqui. Eu estou aqui agora, não estou a fingir. Então, daí eu esclareci ali porque eu já entendia o que era pretend, que não era pretender, mas sim era fingir. Então eu expliquei a ele que ela quis dizer intend e não pretend, porque intend é que é pretender em inglês. Assim como também esclareci a ela que ele ficou assim dessa forma surpreso ou indignado, porque pretend em inglês não significa pretender, mas sim significa fingir. Então, essa pergunta ele percebeu que foi perguntado quanto tempo estás a fingir a ficar em Moçambique. Então, essa história nos ensina aí a ver que nem todas as palavras que são parecidas de português, que são parecidas com uma palavra em inglês, são a mesma coisa nas duas línguas. Devemos prestar atenção. E para a palavra vila, bem, se alguém ouvir essa palavra em português, assim como em inglês, a pronúncia é a mesma, mas a diferença existe, assim como na escrita, se você for a ver, em inglês a gente duplica aí a letra L, mas assim como no significado também é diferente, porque vila em inglês significa uma casa grande e luxuosa. E essa casa, a localização sempre é no campo, é fora da cidade. Mas é uma casa grande e bem luxuosa mesmo, que até a gente pode encontrar todas as condições de uma casa da cidade. Enquanto que para a vila de Moçambique, nós já estamos a falar de um local em que uma população habita, ou seja, vive nesse local, em que as condições de vida não chegam no nível de uma cidade.
mas também não são muito mais assim, até no nível de uma aldeia. Então, é um nível médio. É um nível de vida que está no meio. Não chega nem no nível da cidade, nem chega no nível da aldeia. Pelo menos no nosso contexto de vila em Moçambique. Por exemplo, as pessoas podem dizer, quando eu estive em Chiure, fiquei na vila. A gente aí percebe que essa pessoa não ficou bem na aldeia de Chiure, né? Mas esteve naquela parte em que as condições são um pouco mais melhoradas. Enquanto que se alguém está a falar inglês e diz para si que when I went to Tanzania, I stayed in a villa, não está a falar da vila que a gente conhece aqui, mas sim está a falar de uma casa bem grande que tem todas as condições de uma cidade. Só que essa casa está no campo, está fora da cidade. Então, acho que agora você vai saber como usar a palavra pretend, assim como usar a palavra vila em inglês. E quando alguém falar isso, você não terá dificuldade de perceber, porque pretend não significa pretender, mas sim significa fingir. E vila não significa isso que a gente sabe aqui, desse local em que a gente habita e as condições são um pouco melhoradas. Mas está-se a falar de uma casa bem grande, com boas condições, até que chega no nível de uma casa da cidade.